como as pessoas falam e tratam sobre o inventário, sobre a morte também, né? Dentro desse período, muita gente não consegue viver o luto, não consegue processar o luto. Sim. E aí deixa passar mesmo, não tem... Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Eu já estou aqui com a doutora Marina Capussi e o assunto do dia é inventário. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutora Marina, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Oi, Rafa, bom dia. Bom dia. Bom dia quem está nos assistindo. Eu sou a Marina Capussi, advogada há 11 anos e foco hoje em dia muito mais na área de inventário. Faço área de família em geral, mas assim, meu amor mesmo está na parte de sucessões e é o que eu tenho feito hoje em dia em maior escala. Legal. 11 anos, né? Já tem muita estrada, já tem história para contar, já viu muito inventário aberto aí. Muito inventário aberto. Legal. Então vamos para começo de conversa. O que é o inventário? Para quem está chegando agora, às vezes tem dúvida e quer entender mais do conceito disso. O inventário ele é um procedimento onde é feito judicialmente, né, ou extrajudicialmente, mas focado em organizar e partilhar os bens de uma pessoa falecida. Sim. Então, é ali que se indicam todos os bens e dívidas, né, não somente os bens da pessoa, e partilha para os herdeiros, e aí como é o regime de bem de casamento, se a pessoa é casada ou não, se ela tem herdeiros, se ela já fez algum tipo de doação em vida para algum herdeiro. Isso faz toda a diferença no modo que vai ser conduzido o inventário, né? Legal. E quando você fala assim de bens, a gente está falando de que tipos de bens assim? Só para dar alguns exemplos para quem está assistindo. Bens móveis, imóveis, a gente fala de dinheiro, de joias, de casa, terreno, às vezes cavalo, gado, todas essas coisas entram como bens. É bom você ter falado disso daí, que eu já tive um inventário que a pessoa queria incluir, receber, que constasse, né, nessa partilha, um paraquedas e direitos sobre um avião. Então, olha só o tipo de coisa que a gente vê. Né? Tudo é direito. O avião é um direito. E o que entra também, muita gente não sabe, é exatamente essa palavra que você falou, direito sobre alguma coisa. O direito sobre um imóvel, por exemplo, ele pode ser partilhado, ele pode ser recebido de herança, né? Porque muita gente tem imóvel e tem só a posse do imóvel, né? Sim. Não está regularizado. Aquele contratinho de gaveta, exatamente. Né? Isso também pode ser regularizado. Então, pode ter um meio de regularizar judicialmente por meio de usucapião, alguma coisa. Isso daí um advogado pode fazer a análise perfeita. Ou pode ser feita a transmissão da posse também. E foi bom você ter falado, agora eu vou fazer um merchan no meu programa. A gente já tem episódio de contrato de gaveta, de regularização aí, de imóveis. Então, assim, depois de assistir esse episódio, corre para ver o... Assistam. Então, vamos lá. E a gente deu alguns exemplos de bens, né? E com relação a dívidas, assim, quais dívidas que elas devem entrar na sucessão? São todas? São algumas? Enfim, como é que é isso? Toda dívida do falecido, ela deve entrar, porque as dívidas deixadas, elas são pagas até o montante do quinhão que a pessoa deixou. Certo. Os herdeiros, eles não são obrigados, eles não recebem essa dívida de herança, mas os bens do falecido pagam a dívida. Sim. Então, às vezes, tem herdeiro que fica até bravo, fala, eu vou receber herança, mas estão me cobrando o valor, né? Eu vou ter que pagar, ou não vou receber nada porque existiu uma dívida. Então, esses bens, eles são do espólio ainda, e é necessário pagar todas as dívidas, quitá-las, todas. Sim. Pode ser tributária, pode ser com algum outro credor, pode ser com um banco. Então, tudo cartão tem que ser cartão de crédito. Empréstimo consignado. Tudo tem que ser pago. Sim. E aí, o que sobra é o que efetivamente vai ser partilhado para os herdeiros, entendeu? Legal. Outra dúvida que o pessoal tem é com relação ao seguro de vida, né?
é uma coisa hoje absolutamente comum, né? Várias pessoas adquiriram essa consciência de que é importante deixar um seguro de vida para a família, enfim, de que o bem mais precioso que temos é a nossa própria vida e que faz sentido ela ter proteção para ajudar se a gente não estiver aqui, né? Esse dinheiro do seguro de vida, ele entra no inventário, não entra? Como é que fica a legislação a respeito disso? Não, o dinheiro do seguro de vida não entra no inventário em si. Os herdeiros recebem diretamente, sobre ele não incide o ITCMD, né, que é o imposto pago para o Estado em relação ao recebimento dessa herança. Então, o herdeiro pode fazer diretamente. Muitas vezes encontra entrave em relação a isso, o advogado precisa ajudar, precisa auxiliar para o recebimento, mas ele não entra. Assim como Previdência. Previdência também, sim, igual ao seguro de vida, ela não entra no inventário. Muito bom. E assim, só um ponto importante. De procurar um advogado muito especialista nisso para que não haja problema, porque eu já conheço clientes que me procuraram posteriormente, porque foi inserido no inventário, foi pago, o advogado não comunicou que era dinheiro a título de previdência, e aí a família teve que pagar, recolher ITCMD sobre, e foi um pouco caótico, assim, sabe? Acabou onerando sem precisar. Acabou onerando. E legal. E quando a gente fala de inventário, né, doutora Marina, a gente está falando de um momento que é complicado para a família, né? A gente está falando de alguém que eles perderam um ente querido, ainda está naquele momento de transição, talvez se era o principal provedor ou o único provedor da casa, né? Como é que fica, então, essa questão assim de prazo para abrir o inventário, né, para que a família se organize para poder dar entrada, né? E outro ponto é como é que é a conduta que o advogado tem que ter para receber, então, essa família num momento tão complicado. Só pegando o gancho aí do que você falou, de às vezes o falecido ser o principal provedor ou a família ter essa dificuldade, o seguro de vida, às vezes, ele é um meio, assim, extremamente eficaz para solucionar esse problema, porque eu acho que todo mundo tem medo de falar sobre a morte, né? Sim. E aí, quando você consegue pensar nisso antecipadamente, você faz um seguro de vida, você planeja que a pessoa vai ficar bem, de repente vai conseguir pagar custas, vai conseguir se manter por um tempo, até sair o inventário. Então, isso já é um ponto muito importante para se falar, para as pessoas falarem sobre isso, né? Legal. O prazo que você mencionou, o prazo para abertura do inventário é de 60 dias. Legal. Na verdade, a lei especificamente fala em 2 meses, mas a gente tem aí usualmente 60 dias. A lei estadual do ITCMD, né, fala em 60 dias. E isso é o prazo para a abertura do inventário. Então, vamos lá. E por que existe esse prazo? Por que é interessante assim, a gente abrir dentro desse intervalo de 60 dias e não deixar para o futuro? Porque pode acontecer a incidência de multa sobre o valor, caso você não abra o inventário nesse período. Essa penalidade, ela é uma penalidade tributária, né? Sim. Dentro do Código de Processo Civil em si, não existe uma penalidade específica, mas ela vem em decorrência do ITCMD. Então, o fisco aplica essa multa pelo não recolhimento, ou, nesse caso, né, quando é judicial, pela não abertura do inventário. E quando você abre o inventário judicial, você vai levando, você vai recolher depois de 60 dias, mas a abertura, especificamente, tem que ser dentro de 60 dias. Legal. Então, vamos lá, só para ficar bem claro. Se a família não abrir dentro de 60 dias, ela pode abrir no futuro, não tem nenhum tipo de problema com relação à transmissão desse patrimônio, né? Mas aí é questão só de onerar por conta da multa mesmo. Exatamente. E tem gente que não prefere. Aí entra também como as pessoas falam e tratam sobre o inventário, sobre a morte também, né? Dentro desse período, muita gente não consegue viver o luto, não consegue processar o luto. Sim. E aí deixa passar mesmo, não tem que seguir essa regra. Desde que a pessoa saiba que ela pode ter essa penalidade financeira, né? Essa aplicação de multa. Mas, de restante, a pessoa tem que saber que essa é a importância. Mas não dando para fazer, o que acontece infinitas vezes, eu tenho inventário
eu estou fazendo agora, acho que o falecimento aconteceu em 99, Sim. e a pessoa está fazendo agora. Já peguei até inventário mais antigo, e a pessoa vai fazer agora, tentar regularizar. Porque na época não tinha condição, ou porque vai deixando, às vezes já aluga o imóvel e só vai deixando, não pretende regularizar, e aí, quando precisa, vai procurar mesmo um advogado para resolver essa situação. E em cima do que você falou, né, até retomando uma pergunta que eu fiz, a segunda parte, né, como é que fica o nosso trabalho ali de acolhimento dessa família? Né? Você falou, olha, tem família que não consegue nem processar o luto e tal, e daí assim, mas mesmo nessa dificuldade, mesmo sem renda, mesmo sem, faltando a principal pessoa, né, aquela que conduzia as finanças da casa, eles ainda precisam abrir inventário e a pessoa até está disposta, até conseguiu chegar no advogado, né? Como é que é o nosso trabalho? Como é que é a diferença do que a gente pode fazer ali nesse momento? Eu gosto muito de falar dessa parte, porque o acolhimento ele é fundamental para a família. Sim. Eu vejo, assim, principalmente, quando a pessoa já vem procurar e o falecimento já aconteceu há muito tempo, as pessoas já deglutiram, né, isso e vivem o luto, já passou esse momento. Mas quando é recente, eu tenho uma cliente que ela veio, acho que em 3 dias depois do falecimento do marido dela, e, assim, uma pessoa da família já tinha vindo acelerar mesmo, sabe? Olha, tem que fazer, tem que fazer. E ela chegou em mim desesperada, assim, chorando mesmo, sabe? Sim. Eu preciso fazer isso agora, eu tenho que resolver, eu não consigo nem olhar para as coisas dele, né, do marido e tal. Eu falei, calma. E aí eu acho que faz parte do acolhimento da gente saber conversar e lidar com essa situação. Até tem bastante cliente que acaba virando amigo, assim. Eu acho que até por conta desse acolhimento mesmo. Vira essa amizade, esse carinho, porque você sabe que a pessoa está passando. Quem já passou por algum luto na vida sabe como é difícil, né? A família está muito vulnerável nesse momento, né? Tá tudo desestruturado, tudo de pernas pro ar. Veio uma conta gigantesca, às vezes, que a gente sabe que o velório e sepultamento é uma despesa alta, então já acabou de arcar com isso, né? Mas eu acho que faz parte, assim, do trabalho do advogado mesmo, e talvez seja importante procurar um advogado que seja especialista nessa área, que atue mesmo nessa área, para ter esse cuidado, esse zelo, porque é uma área rentável, ela é rentável, Sim. mas, assim, vem muita carga emocional junto, né? Vem muita coisa, vem muita história, vem muito ressentimento, às vezes, e você tem que aguentar tudo isso e saber lidar. Então, não é só, é porque é um bom dinheiro. Muito advogado também acha que é muito simples fazer, porque é possível fazer extrajudicial, né? Sim. O inventário. Então, até como eu acho que eu comentei no começo, os meios de fazer o inventário são, né, judicial ou extrajudicial. Tem as regras específicas, né, como você consegue fazer extrajudicial, se não tiver incapaz, testamento e tal. Mas o cartório, ele dá um bom andamento. Só que se o advogado não sabe o que ele está fazendo, não tem... Você pode sofrer prejuízos como esse que eu mencionei da Previdência, né? Que o advogado falou sobre... O advogado incluiu a Previdência e não mencionou que era um dinheiro de Previdência. Sim. Pensa que a pessoa recolheu o imposto. Aqui no estado de São Paulo, o ITCMD é de 4%, que você recolhe sobre o montante, né, partível. E pensa que a pessoa pagou 4% sobre um montante que ela nem precisava pagar. E nesse caso, assim, é legal você falar, porque a gente teve agora, nos últimos anos, né, um fenômeno do brasileiro ir adquirindo uma consciência de poupança, de investimento, de guardar dinheiro, né? Grandes nomes no YouTube aí ensinando finanças e tal. Então, assim, isso com mais frequência vai acontecer de chegar instrumentos diversificados para inventário, né? Então, ações, fundos imobiliários, ações no exterior, poupança, plano de previdência, enfim, uma infinidade de instrumentos financeiros que não só o advogado tem que conhecer se é isento ou não, mas até entender como buscar esse patrimônio, entender onde que está, se é Bitcoin, se não é, enfim, como localizar tudo isso para poder dividir, né? E o pessoal, isso é uma parte aleatória, né, da conversa, mas
essa consciência mesmo financeira tem sido importante. E aí, novamente, eu volto que o seguro de vida em si, essas coisas fazem parte da consciência financeira da pessoa, para ela entender, do mesmo jeito que ela investe, que ela poupa o dinheiro dela, para que ela não tenha nenhum problema no futuro, ou que ela, né, se tiver algum percalço, aí ela consiga se manter, é o que acontece com a família, né? Então, tudo isso faz toda a diferença. Mas, voltando à parte do acolhimento, assim, eu acho que as pessoas não... Muito do que dá errado em inventário, às vezes, e aí, novamente, eu falo sobre um advogado... não necessariamente ele precisa ser só combativo, ele precisa ter esse lado mesmo acolhedor. Porque, às vezes, o inventário ele só não sai de forma extrajudicial porque existe um ressentimento ali dentro da família. Sim. Quando existe briga por dinheiro, muitas das vezes, Rafa, é por conta de ressentimento. Então, às vezes, não é nem só um filho ganhou e o outro não. Como eu também tenho uma situação dessa em que a filha se apega ao fato de que o pai, em vida, doou, enfim, há muitos anos atrás, um valor X para o irmão, né? Para o filho e o irmão dela. Sim. Só que ela vive do dinheiro dos pais, ela sempre foi bancada pelos pais. Cartão de crédito de 20, 25 mil reais, os pais pagando. Ela não trabalha há muitos anos. Entendi. Mas, para ela, o que gera o ressentimento e o que faz ela não querer entrar em acordo com nada é porque o irmão ganhou uma doação X, entendeu? Que é infinitamente menor do que o que ela recebe diariamente. E também muita gente acha que adiantamento de herança é só doação de imóvel, dinheiro, e não é isso, porque o que os pais pagam ao longo da vida, considerando aí quando a pessoa já é maior de 18 anos, né? Claro, Antes é obrigação, mas o que paga ao longo da vida também pode ser adiantamento de herança. Sim. Né? Não, eu tive um inventário que a gente trabalhou aí 10 anos nele, e justamente porque tinha muito ressentimento do filho, né? Que era uma companheira e um filho. Um inventário que, teoricamente, era para ser fácil. Né? Que são 2 herdeiros, né? A meieira e um herdeiro só. Então, assim, era para ser muito tranquilo, e o filho, ele realmente complicou a nossa vida, assim, vários incidente de remoção de inventariante, tudo que ele pôde fazer dentro do processo, ele fez, assim, deu umas 3 piruetas no processo. Assim. Então, e às vezes é só um ressentimento, é uma coisa que podia ser resolvida, mas a pessoa não trata, né, ou não consegue falar sobre isso, e onde que ela vai conseguir demonstrar o que ela não gostou a vida inteira? Na hora do inventário. Legal. E você estava falando a respeito de abertura de inventário. A abertura de inventário é um ato solene, um ato formal. O que é essa abertura, efetivamente falando? O inventário em si, ele tem, quando a gente fala em judicial, ele tem 3 procedimentos, né? 3 ritos, que é o inventário tradicional, o arrolamento comum e o arrolamento sumário. Quando a gente está falando em inventário, o tradicional mesmo, ele precisa de uma petição de abertura, que é quando o herdeiro ou quem vai ser o inventariante vai dizer ao juiz que esse inventário precisa ser aberto. Sim. Vai comunicar ao juiz que esse inventário precisa ser aberto. Ali ele não precisa falar mais nada, ele precisa indicar o que aconteceu e abrir o inventário. Apenas para dar essa formalidade, entendeu? Ou seja, de abertura. Indicar que aconteceu, comunicar que teve um óbito ali e tem bens a inventariar. Exatamente. É simples assim. E aí, em outros procedimentos, o arrolamento comum, ele é feito com bens até de 1.000 salários mínimos para baixo, né? Sim. Passou de 1.000 salários mínimos, obrigatoriamente vai ter que ser um inventário tradicional. Legal. Então, e o sumário, só para a gente complementar, ele é feito quando todo mundo está de acordo. Da mesma forma que é feito o inventário extrajudicial no cartório, todo mundo acha simples e tal, é feito com arrolamento sumário. As pessoas estão todas de acordo, os herdeiros são maiores, são capazes, e é só fazer como se fosse um grande acordo mesmo. Colocou no papel que está todo mundo decidido, e aí o juiz homologa. Show de bola. E a gente está falando ainda sobre a abertura, né? Como é que funciona essa parte de documentação? Quais documentos que são assim interessantes para ser levado para a justiça, para levar conhecimento do juiz, ou para levar para o tabelião de notas se for extrajúdice, enfim? Como é que é isso? São necessários documentos de
todos os herdeiros e do cônjuge, né, supérstite, que é o que ficou vivo. E aí precisa de documentos pessoais, RG, CPF, e os documentos de identificação do estado civil da pessoa. Certo. Então, certidão de nascimento, se ela for solteira, certidão de casamento, se ela for casada. Além de documentação de imóvel, precisa da certidão de matrícula do imóvel, certo. Dos imóveis, né? Espelho de IPTU, certidão de valor venal, tudo que indique o valor dos bens, se a gente estiver falando em automóvel, a gente precisa do documento do carro, tabela FIP do carro, da data do falecimento, e daí documentos do falecido também, né? Até para identificar regime de bens de casamento, tudo isso é importante. E o que ninguém entende e que fica muito bravo também é quando Sim. a gente fala que precisa de documento atualizado, essas certidões todas que você pega no cartão, todas atualizadas. Nossa, eu odeio isso. E tem que ser certidão de casamento, nascimento, elas têm prazo de validade de 90 dias. Sim. E certidão de matrícula de imóvel de 30. Mas, no fim, tudo isso é muito importante, porque alguma alteração que tem ali e que não conste no inventário pode mudar toda uma situação. Imagina, sei lá, se houve um divórcio antes, se tem alguma anotação de filiação, por exemplo. Eu fiz, né, um processo em que, após o falecimento da pessoa, o filho, que era filho, ajuizou uma ação para tirar ele como pai. Então, isso, e foi julgado procedente, né, tudo mais. Ou seja, aquela certidão de óbito que constou que ele tinha um filho quando ele faleceu, Sei. Ela foi alterada, né? Quando foi julgada procedente a ação ali, quando foi julgada ali a ação para excluir o falecido como o pai, né, daquele autor, a certidão de óbito mudou. Então, isso vale para quê? Para inventário. Se eu pego a certidão antiga de óbito da pessoa e faço um inventário, eu vou precisar... Vai ter um filho, eu vou precisar partilhar. Ele só teria esse filho, no caso. Mas eu precisaria mandar os bens para esse herdeiro, né? Sim. A transmissão seria para esse herdeiro. Mas no caso ele era o herdeiro necessário, né? E olha só, no caso de não ter mais ele, o falecido não tinha pai, não tinha mãe, quem recebe? Os irmãos. Sim. Então, esse inventário foi feito para os irmãos. A gente pegou um caso também que foi filho único. Eu nunca vi igual e não vou ter outro igual também. Que basicamente assim, na hora que a gente vai ver a documentação atualizada de um casal que estava herdando ali, né? Eles eram separados judicialmente, né? Coisa antiga. E o que aconteceu? Né? Houve a separação judicial, mas eles não quiseram prosseguir para o divórcio e fizeram depois todo o processo para voltar o casamento. Só que não tinha sido averbada essa situação posterior, né? Tanto que os dois se apresentaram como casal para receber a herança, porque era comunhão universal de bens, inclusive. Né? Mas a gente não conseguia prosseguir por conta desse detalhe. Teve que desativar o processo, providenciar essa averbação que estava faltando, sabe? Eu falei, esse é sui generis, não vou ver outro. Porque daí parece bobeira. Para quem não está acostumado, vai falar, nossa, mas para quê? Que besteira, uma certidão atualizada. Faz toda a diferença. Eles não sabiam que eles estavam separados até hoje. Sério? Porque para eles estavam tudo certo, né? Fizeram a anulação dessa separação, né? Então, para eles estava tudo certo, sempre foram casal, né? E daí foi desse jeito. E na hora que eles descobriram, falou, opa, peraí, né? Não é... Alguma coisa está errada. A gente não é um casal, né? Nossa, é complicado mesmo. E vamos falar rapidamente assim a respeito de inventariante, né? Essa figura que ela é importante, né? Todo mundo já ouviu esse termo, mas quem que é ela? Como é que eu decido quem que é inventariante? Qual que é a função dessa pessoa dentro de um processo de inventário? O inventariante é aquela pessoa que vai tomar conta de tudo ali, vai administrar os bens do espólio, vai prestar conta quando for necessário, vai buscar os bens do espólio, é ele que faz a declaração no próprio inventário, né? E é ele quem dá andamento no inventário. Não significa que tudo que o inventariante fala no inventário é o que está correto, até porque tem momento certo para fazer impugnação,
para que os outros herdeiros possam... Porque nem sempre todo mundo concorde, né? Então, a gente está falando de um inventário judicial, mas com litígio, por exemplo, então, os herdeiros podem não... Vamos supor que o inventariante é a esposa, né, que ficou, ou um filho. Sim. Os demais podem questionar o que for colocado ali. Mas o inventariante ele vai ter esse dever de dar um andamento mesmo, de fazer tudo certinho, de conferir se tem dívida, né, de fazer pedir pesquisas. Tudo que der andamento no inventário, ele precisa fazer. E o mais importante é a administração mesmo desses bens. Legal. Outro ponto que às vezes a pessoa pode ter dúvida, embora seja mais de conhecimento popular, é com relação à partilha, né? Como é que cada um recebe essa parte, né? Que lhe cabe, qual que é o percentual de cada um? A viúva recebe mais, recebe menos? Como é que é isso daí na prática? Tudo depende do regime de bens adotado. Alguns são feitos meio a meio, onde a viúva ou o viúvo vai ficar com a metade dos bens, porque já é meeiro, né? Já Sim. tem a metade dos bens, e o restante vai ser partilhado entre os herdeiros, supondo que haja filhos, vai ser partilhado em partes iguais a eles. E, dependendo do regime de bens do casamento também, o próprio viúvo ou viúva poderá ser herdeiro juntamente com os filhos. Por exemplo, no caso de existir um bem particular, numa comunhão parcial de bens, por exemplo, o falecido deixar um imóvel um imóvel particular, né? Então, nesse caso, a viúva não é meira, ela será herdeira juntamente com os filhos. Legal. E o imposto, como é que fica nisso daí? Porque você falou, a viúva, né, usando de exemplo, ela retira a ameação dela, retira 50%. Paga imposto, não paga imposto? Não. Como é que funciona isso? O imposto, ele incide apenas sobre o monte que é partilhável entre os herdeiros, né? O que vai realmente ser transmitido de herança. Sim. Se a gente tem um bem em que metade já é do viúvo ou da viúva, por exemplo, sobre essa parte não incide imposto. Então, eu vou até usar um atendimento que eu fiz ontem, né? Ontem atendi são 2 irmãos, né? Sobre inventário e tal. E eles queriam saber como é que eles conseguem evitar de abrir esse inventário futuramente para a mãe deles, né? Porque o pai veio a falecer e tal. Então, a gente vai fazer o inventário. Aí eles falaram, doutor, eu não queria passar por isso de novo, né? Por ter essa burocracia aqui, enfim, eu queria resolver isso com a minha mãe em vida. E aí, doutora, dá para resolver? Não dá? Como é que seria um caminho que eles poderiam utilizar? Um meio de resolver isso seria fazer a doação aos filhos e reservar o usufruto, né, Sim. para a mãe. Então, ela permanece no imóvel, o imóvel não pode ser vendido, ela recebe os frutos do imóvel, se for necessário, Sim. mas e isso evitaria, porque, de fato, o bem já teria... A propriedade do bem já teria sido transmitida aos herdeiros, né, que, no caso, os filhos. Mas... Isso eu acho que tem que ser uma coisa analisada muito ao caso concreto também, Rafa. A gente, como advogado, assim, eu fico, às vezes, meio reticente de fazer isso e, de repente, ser o bem todo, por exemplo, né? A pessoa não tem outros bens. Então, ela quer evitar inventário e ela vai doar tudo com reserva de usufruto. Mas e se ela precisa de alguma coisa desse bem? Se ela precisa vender esse bem? Sim. Eu já fiz a revogação do usufruto para venda. Eu tenho uma cliente que ela tinha doado vários imóveis para os filhos e ela precisava usar o dinheiro, então um bem a gente fez uma escritura de revogação do usufruto, porque daí como o bem já era dos filhos mesmo, né, a propriedade já foi transmitida. Sim. Ela só retirou essa reserva de usufruto e aí eles conseguiram vender tranquilamente. Mas a gente está falando de pessoas que estão concordes com tudo, de pessoas que se dão bem, entendeu? Então, pode ser que isso não aconteça. Aí, quando a pessoa é muito idosinha, por exemplo, a gente imagina, ela não tem nada de reserva financeira. Sim. Aí eu fico meio reticente, assim, será que vale a pena? Claro que a gente é contratado para fazer o que o cliente quer, mas aí eu acho que entra nessa... Eu já consegui convencer uma pessoa a não fazer isso,
porque era tudo que ela tinha, os filhos não se davam bem. Então, de repente, quem ia cuidar dela se ela precisasse, né? Sendo que Sim, ela só tinha ali um lugar para morar, nesse caso. ia acabar dando problema no futuro. E legal, Marina, a gente avançou tudo isso daí, a gente falou, abriu o inventário, conseguimos fechar essa questão de pagamento de impostos, definimos o plano de partilha. E agora, como é que finaliza esse inventário e o que acontece a posteriori? Depois de apresentadas as declarações finais, né, o juiz homologar a partilha, aí é feita a expedição do formal de partilha para que seja levado a registro, né? No caso de ter bens imóveis, aí esse documento é o que é levado a registro para que efetivamente na matrícula do imóvel conste, esteja registrado que o inventário foi feito e que a propriedade foi transmitida, né, aos herdeiros. É bom você ter falado que daí é nesse momento, então, que os herdeiros realmente se tornam donos de fato e de direito, né? A transmissão dos bens, ela é feita de forma automática, na verdade. Assim, a gente pensando em regra do direito, a gente tem um princípio que chama princípio da Saizine, que é exatamente o que diz que os bens são transferidos de forma automática, a sucessão ela abre no momento da morte, Sim. Entendeu? Isso acontece. Porém, o inventário ele serve, como a gente falou no começo, exatamente para regularizar e oficializar essa situação. Porque não adianta só você receber por conta do princípio da Saizine, mas não ter isso registrado, né? Não chegar até o final para registrar esse bem. Então, daí ele consegue oficialmente vender o imóvel ou fazer qualquer tipo de coisa em relação a isso, entendeu? É quando está registrado na matrícula. Sabe aquela coisa de quem não registra não é dono? Sim, É meio isso. Legal. É bom ter falado, porque assim, o inventário é até uma forma do Estado entender exatamente quem são os herdeiros e garantir o interesse de terceiros, né, de credores, né? Para que ninguém saia prejudicado nisso daí, não fique um negócio meio nebuloso, né? Exatamente. Muito bom. Doutora Marina, a gente tinha combinado aqui de ficar meia horinha, né? O tempo de tomar um café junto. A gente bateu o nosso tempo. Muito obrigado por ter vindo, ter ensinado a gente aqui um pouquinho, né? Eu falo que a matéria é tão grande que a gente poderia ficar horas falando. Novamente, muito obrigado. E eu vou abrir o microfone para você se despedir. Eu que agradeço, Rafa. Adorei a oportunidade, adorei a novidade. E quando precisar, estamos aí. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, é que aqui a gente fica bem restrito para falar, né? Não dá para bater papo por muito tempo, mas se tem um assunto que eu gosto de falar, é esse. Quando precisar, estaremos juntos. Legal. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.